Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Tínhamos parado aqui, no último vídeo. Comentei com vocês que iríamos continuar aqui a partir do exercício 2. Muito bem, mas antes de fazer o exercício 2, vamos voltar aqui para o exercício 1, que eu queria comentar um negocinho super simples e rápido. Então aqui nós já fizemos, já achamos a resposta. Eu queria comentar o seguinte, gente, olha só, é um cuidado que a gente precisa ter. Eu vou copiar essa parte do exercício 1 aqui na folhinha do lado, tá? Então olha só que bacana, nós usamos, na titulação em questão, nós tínhamos aqui a prata sendo titulada, certo? E aqui o tiocianato como agente titulante. É importante se atentar para a estequiometria da reação, Neste caso, o agente titulante reage com a prata na proporção de 1 mol para 1 mol, certo? O número de mols é igual a IMV é igual a MV. Muito bem. Agora, vamos fazer uma suposição, ok? Vamos tirar esse camarada daqui e vamos supor que o meu agente titulante seja uma substância X-2 qualquer, certo? Gente, nesse caso, olha só como é que vai ficar a estequiometria da reação. Quando a gente vai descrever a estequiometria, olha lá, vamos ficar só na folhinha. A prata, quando for reagir com a substância X-2, ela vai formar esse composto aqui, Ag2X. Certo? Ó, esse vem para cá, esse vem para cá, Então, 1 mol da substância X vai reagir com 2 mols de prata. Portanto, o número de mols vai ser sempre diferente. Não vou ter a igualdade. MV igual a MV. Eu não vou ter isso. Certo? Então, para esses casos, por isso que você tem que sempre olhar a estequiometria primeiro, antes de fazer MV. Se é 1 para 1, faz sossegado. Se não é 1 para 1, aí você não vai usar a fórmula. Aí você vai ter, então, MV é diferente de MV, Então, você não vai poder usar essa fórmula. Aí nesse caso você vai ter que usar o raciocínio, gente. Não vai ter jeito, você vai ter que olhar para a estequiometria e fazer o raciocínio. Então, o que eu sugiro? Essa daqui é a solução padrão, não é? A molaridade você tem. O volume gasto na titulação você tem. Então, você faz a molaridade vezes o volume, acha o número de mols. Aí você vem para a equação e pensa, o número de mols gastos de agente precipitante, vamos supor que tenha sido 3, o resultado dessa multiplicação. Eu gastei 3 mols de agente precipitante para precipitar um número X de mols de prata. Qual que é a estequiometria da equação, da reação? Não é 1 para 2? Então, perceba que o número de mols de prata é sempre o dobro do número de mols de agente precipitante. Então, o número de mols, o número de mols de agente precipitante, o número de mols de prata precipitada é sempre o dobro do número de mols de agente precipitante. Então, se eu gastei 3 mols de agente precipitante para precipitar uma determinada quantidade de prata, qual que é essa quantidade? O dobro. Nesse caso, 6 mols de prata foram precipitados, tá? Então você tem que se atentar para essa relação 1 para 2. O número de mols de prata precipitado é sempre o dobro do número de mols de agente precipitante gasto para precipitá-la, tá? Então qual que é a sugestão do tio? Olha para a estequiometria, a relação é 1 para 2, então você faz MV
do agente precipitante, porque você conhece a molaridade, conhece o volume gasto, o número de mols, você achou? Muito bem, olha para a estequiometria e acha o número de mols de analito precipitado, que pode ser o dobro, pode ser o triplo, depende da relação, certo? Tá claro? Então vamos lá, gente, vamos lá para o exercício 2. Exercício 2. Deixa eu me ajeitar aqui, que a gente já começa. Exercício 2. Para fins de diagnóstico, um laboratório clínico determinou a quantidade de ânions cloreto na urina de um paciente pelo método de Volhard. Professor, o que é o método de Volhard? É um método para sinalizar o fim da reação. Não importa isso agora. Daqui a pouco o tio vai mostrar o que é, como é que funciona e tudo mais. O fato é que eu quero determinar cloreto pelo método, por uma volumetria. Muito bem. Sabe-se que um adulto em condições normais de saúde excreta de 75 a 200 milimol de cloreto na urina por um período de 24 horas. Na prática, a urina é coletada por 24 horas, depois evaporada e diluída a 1000 ml num balão volumétrico. Uma alíquota de 25 ml dessa urina é transferida para um Erlenmeyer e a seguir adicionam-se 50 ml de uma solução de nitrato de prata, de concentração conhecida, no caso 0,120 mols por litro. O excesso dessa prata foi titulado como uma solução padrão de tiocianato de potássio, 0,1 molar, gastando-se 25,42 ml dessa solução de tiocianato. Então aqui é titulação por excesso. Nós já vimos isso, o método de Volhard trabalha com titulação por excesso. Lembra? Titulação por excesso, a gente começa pelo fim. Depois acha o começo e desconta um no outro. Nós vamos ver já daqui a pouco. O tio vai começar do começo porque eu vou estar explicando, certo? Calcular a quantidade de cloreto excretado por um paciente nas 24 horas em milimol e verificar se o resultado está em condições de normalidade, certo? Então vem cá, vamos para a folhinha. Vamos lá. Exercício 2. Então, eu gosto muito de desenhar, né? Acho que é importante a gente desenhar. A ideia é coletar a urina do paciente em 24 horas. Então tá aqui o paciente, né? Todo sorridente, urinando, né? Então a gente coleta essa urina num recipiente. Beleza? Urina de 24 horas. O rapazinho mijou o dia inteiro dentro do pote, certo? E aí o que ele fala lá pra gente? Ele quer determinar íons cloreto na urina, certo? E o método é o de Volhard. O que ele fez? Sabe-se que um adulto em condições normais excreta de 75 a 20 milimols de cloreto. É isso que eu quero saber. Eu quero saber qual que é a concentração de cloreto na urina de 24 horas. Na prática, a urina é coletada por 24 horas, evaporada. Então, o que acontece? Essa urina vai ser submetida a um processo de aquecimento para evaporar a parte dessa urina. O camarada mijou 3 litros de urina, certo? Então a ideia é evaporar para reduzir isso numa quantidade pequenininha. Que quantidade? Ele não disse. O fato é que ele pegou essa quantidade pequenininha, que pode ter sido 25, 30, 40, 50 ml, e jogou dentro de um balão volumétrico de 1000 ml, ou seja, um balão de 1 litro, certo? Lá, a urina está aqui, concentrada. Gente, eu fiz o processo de evaporação, mas os analitos não evaporaram, né?
fiz a evaporação lá devagarinho e tudo mais. O cloreto está aqui, ó. O cloreto de 3 litros de um dia foi evaporado, né? A solução foi evaporada, a urina foi evaporada, mas o cloreto continua aqui. Aí eu passei ele para dentro de um balão, certo? De 1 litro. E aí eu joguei, avolumei o balão com água destilada, certo? Então aqui dentro do balão continua toda a urina de 24 horas. É isso que é importante você perceber. Continua aqui, ó. O cloreto que estava aqui foi para lá e depois veio para cá. Muito bem. E aí, que ele falou? Ele diz o seguinte, ó, uma alíquota de 25 ml da urina nesse balão é transferida para dentro de uma Erlenmeyer. Então, olha só. 25 ml desse total de 1 litro é transferido para dentro de um Erlenmeyer. Ó, estamos fazendo o desenho. Olha, se você reparar bem, 25 ml é 1/40 de 1 litro. Ou seja, eu peguei 1/40 da urina completa de um dia. Ó, essas observações são importantes. Por quê? Porque depois que eu determinar a concentração de cloreto, né, quer dizer, a quantidade, o número de mols de cloreto aqui dentro, no final eu vou ter que multiplicar por 40 para saber qual que é a quantidade de cloreto excretada por um dia. Eu peguei 1/40 desse dia para fazer a análise. Então depois eu vou ter que multiplicar por 40, certo? Porque eu vou achar aqui o número de mols total em 25 ml. Em 1000 ml, eu posso fazer por regra de 3 ou multiplicar por 40, dá a mesma coisa. Tudo bem? Então, 25 ml é transferida para dentro de um Erlenmeyer. A seguir, adicionam 50 ml de uma solução de nitrato de prata, 0,120 molar. O excesso dessa prata foi titulado. Então, é titulação por excesso, gente. Ó, então, perceba que aqui tem cloreto. E aí, o que ele fez, gente? Ele adicionou 50 ml de nitrato de prata, certo? A prata vai reagir com o cloreto, jogando ele para o fundo. Beleza? Só que, o que acontece? Ele fez de uma forma, como a gente sabe que a urina, o ser humano excreta de 75 a 200 milimols, o camarada já fez uma conta de modo a jogar, né, como ele conhece a concentração dessa solução, né, então ele falou assim, eu vou jogar um volume bem grande de modo a precipitar todo o cloreto e sobrar prata. Então essa conta já foi feita por quem desenvolveu a análise. Então vou jogar bem a mais de nitrato de prata de modo a precipitar todo o cloreto. Por quê? Porque eu já tenho uma faixa, ele excreta de 75 a 200 milimols. Se tiver mais do que 200 milimols, né, mesmo assim a prata vai jogar tudo para o fundo, porque eu joguei bem a mais. O camarada fez essa conta, certo? O camarada que está fazendo a análise. Mas aqui ele já trouxe para a gente o dado pronto. Muito bem. Aí o que acontece? Eu joguei prata em excesso. O que aconteceu com a Erlenmeyer? Eu fiquei com cloreto de prata no fundo. Nossa, olha lá. Cloreto de prata no fundo e fiquei com prata em solução em excesso. Essa prata é que eu vou titular, certo? Ó, antes de fazer a titulação, olha só, eu tenho o número de mols inicial de prata que eu joguei. Vamos calcular ele em vermelhinho? Olha lá, ó. Número de mols de prata que eu joguei é igual a molaridade dessa prata vezes o volume que eu joguei. Número de mols de prata é igual. A molaridade é 0,120.
O volume eu tenho, que é 50 ml, 0,050 litros. Então, o número de mols de prata que eu joguei foi 0,120 vezes 0,050 litros. Isso me dá 6 vezes 10 elevado a menos 3 mols de prata inicial. Ó, a prata reage com o cloreto na proporção de 1:1. Então, essa quantidade, uma parte dela vai jogar todo o cloreto para o fundo e vai sobrar uma outra parte, certo? Essa é a lógica de titulação por excesso. E aí, essa parte que sobrou, eu vou titular. Então, vem aqui com o tio, olha lá. Vamos pegar esse Erlenmeyer aqui, vamos jogar lá na outra folhinha. Ai, que bonito, pro. A química é linda. Então, tá lá, ó, todo o cloreto precipitado na forma de cloreto de prata. E prata aqui, ó, em solução. Prata que sobrou, que não reagiu, porque não tinha mais cloreto. Então, essa prata, ele está titulando com tiocianato. Com tiocianato KSCN de potássio. Esse tiocianato, ele veio numa concentração 0,1 mol por litro. E ele gastou um volume 25,42 ml. Perceba que ele não mostrou, ó, ele jogou um indicador aqui, ele não falou no exercício, né? Ele não falou como é que foi sinalizado o término da reação. Não importa isso pra gente no momento. O fato é que ele jogou aqui um indicador visual, realizou a titulação, foi pingando, gotejando. Quando o número de mols aqui se igualou com o número de mols daqui, porque a proporção é 1:1, tiocianato é -1, a prata é mais 1. Então, o número de mols aqui é igual ao número de mols aqui. Então, MV é igual a MV. Quando o número de mols daqui se igualou com o número de mols daqui, o indicador visual mudou de cor, aconteceu alguma coisa ali que me sinalizou o fim da reação, certo? Muito bem, ele não falou nada no problema. Se ele não falou, eu não vou ligar para ele, certo? Muito bem. Então, um tiocianato, estou escrevendo errado. Um tiocianato reage com 1 mol de prata. Molaridade vezes volume é igual a molaridade vezes volume. A molaridade do tiocianato é 0,1. O volume gasto foi 25,42 ml, 0,02542 litros. O que acontece, né? Eu tenho o volume de prata da solução aqui? Não tenho, né? Porque, olha, eu peguei 25 ml, joguei, aí eu joguei 50 ml de nitrato, né? Aqui não é conveniente trabalhar com MV, é conveniente achar o número de mols de prata, certo? Ó, então eu tinha uma alíquota de 25, aí eu joguei 50 ml, Então, trabalha com o número de mols. Está em dúvida? Trabalha com o número de mols. Olha lá. Então, número de mols de prata, aí é bom a gente sinalizar o que é isso, né? Que número de mols de prata? É o número de mols de prata que sobrou. Uma parte da prata reagiu com Cl, outra parte sobrou. É igual a essa multiplicação. O valor dessa multiplicação deu 2,542 vezes 10 elevado a menos 3. Muito bom, gente. Então, teve uma quantidade inicial que eu joguei de prata em número de mols. E teve uma quantidade que sobrou, né? Um menos o outro
me dá a quantidade de prata que reagiu em número de mols. Como a prata reage com cloreto na proporção de 1 para 1, é válido dizer que o número de mols de prata que reagiu, de prata, né? Número de mols de prata que reagiu é igual ao número de mols de cloreto que reagiu. Se a proporção fosse 1 para 2, eu teria que levar isso em consideração, né? Teria que fazer outra conta. Ok? Então é raciocínio de estequiometria que está aqui, gente. Então vamos lá. Para eu calcular o número de mols de prata que reagiu, dá um nome aos bois, né? O tio deu um nome, é o número de mols de prata que eu joguei, total. Número de mols de prata que sobrou, número de mols de prata que reagiu, é igual ao número de mols de prata total menos o número de mols de prata que sobrou. Certo? Número de mols de prata que reagiu é igual. O número de mols de prata total foi 6 vezes 10 elevado a menos 3. É o vermelhinho lá, né? Olha lá. Menos o número de mols de prata que sobrou é 2,542 vezes 10 elevado a menos 3. O número de mols de prata que reagiu é igual a um menos o outro, isso dá 3,458 vezes 10 elevado a menos 3. Gente, esse aqui é o número de mols de prata que reagiu. Agora eu olho para a estequiometria da reação. A prata reage com o íon cloreto na proporção de 1 para 1. Por quê? Porque eu sei que aqui é mais 1, aqui é menos 1. Então é 1 para 1. Portanto, o número de mols de prata que reage é sempre igual ao número de mols de cloreto que reage. Portanto, eu posso inferir que o número de mols de cloreto, número de mols de Cl- que reagiu é igual a 3,458 vezes 10 elevado a menos 3. É igual. Foi isso que ele pediu? Não foi isso. Vou pegar mais uma folhinha lá, ó. É folha para Dedé, ó. Ele quer em milimols a quantidade excretada por um dia. Que o ser humaninho excretou em um dia. Então, essa quantidade aqui, ó, é a quantidade, é o número de mols de cloreto da alíquota de 25 ml. Ó, como é que é importante. Ó, então vamos lá. Isso aqui, ó, 3,458 vezes 10 elevado a menos 3, né? Mols de cloreto. Isso aqui está numa alíquota de 25 ml. Olha lá, eu peguei só uma alíquota de 25 ml aqui, ó, do balão de 1 litro. Ou seja, eu peguei um 40avos. O balão inteiro, 1000 ml. Olha lá, eu quero saber a urina, quantidade de cloreto em número de mols excretado em 24 horas, né? Isso corresponde a X mols de cloreto. Fazendo a regrinha de 3, isso dá, vamos ver aqui, isso dá 0,13832 mols de Cl-
de íon cloreto em 1000 ml, né, no balão inteiro, ou seja, por 24 horas de urina excretada, certo? Por 24 horas. Ele pediu em mols, ele pediu o número de mols de cloreto excretado em 24 horas? Não, ele pediu para você expressar isso em milimols, certo? Porque é assim que vem especificado. Ele disse lá que um ser humano normal excreta de 75 a 200 milimols de cloreto na urina por um período de 24 horas. Então tem que expressar o resultado em milimols. Então, para eu converter mols de cloreto para milimols, eu tenho que multiplicar por 1000, né? A vírgula corre para a direita, sai do mol, vai para o milimol, tem que pular 3 casas para a direita. Portanto, é 138,3 milimol, 32 milimol por dia de íons cloreto. Gente, tá claro aqui? Todo mundo viu? Mais uma titulação por excesso, né? Pelo que sobra, certo? Então eu jogo um agente de precipitação, né? E aí eu titulo a prata com outro agente precipitante, tá? Ó, perceba que aqui esse exercício eu tô, né? A prata ele tá na sobra aqui, ele não tá aqui em cima, não tem problema nenhum, tá? Beleza? Gente, ficou claro? Todo mundo entendeu? Então eu vou deixar mais uns exercicinhos para casa, vou deixar trabalho para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Exercícios para casa agora. Então tá aí o resultado do exercício 2. Olha lá, o exercício 3, esse daí é para casa. Tá aí a respostinha. Exercício 4. Tá aí a respostinha. Exercício 5. Exercício 6. Exercício 7. 8, tem a respostinha aí do 8. 9. Tem aí a respostinha do 9, tá? 10. Com a respostinha. E o exercício 11. Gente, acho que tá bom, né? Então, eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima atividade. Beijo, beijo e até a próxima.